Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Lucas aqui. Finalmente o canal está saindo do papel. Amém? Vamos dar início a esse projeto, né? Que é o nosso canal no YouTube para ajudar vocês. E vamos começar resolvendo uma questãozinha aqui que envolve quantidade de movimento, atrito e um pouquinho de cinemática. Beleza? Aí, ó. Dá uma pausa no vídeo para ler com bastante atenção a questão. E eu vou ler aqui com vocês também. De massa M1 igual a 2 kg está se movendo com velocidade V1 igual a 5 metros por segundo sobre uma superfície horizontal sem atrito. À sua frente, há um segundo bloco de massa M2 igual a 3 kg em repouso sobre uma superfície rugosa com um coeficiente de atrito cinético μ igual a 0,2. Determine a velocidade dos blocos imediatamente após a colisão. Calcule a distância que os blocos percorrem até pararem completamente devido ao atrito e discuta como a energia cinética inicial dos blocos foi dissipada ao longo do movimento. Então, um desenhozinho aqui, ó, sobre essa situação inicial, que é o seguinte. Nós temos o bloco M1 com velocidade V1 de 5 metros por segundo, o bloquinho de massa 2, M2, que está parado. Depois que eles colidirem, eles vão se juntar e vão andar aí com uma velocidade V' para a direita. Correto? Por que para a direita? Porque eu coloquei essa velocidade V1 aqui para a direita, inicialmente. Para quem se lembra, existe uma grandeza aqui que é conservada nas colisões, que é chamada de quantidade de movimento. Quantidade de movimento que, ou momento linear, se você preferir, é calculado como sendo massa vezes velocidade. Para cada partícula, né? Para cada partícula do nosso sistema. Nesse caso aqui, nós temos duas partículas, uma de massa M1 e uma de massa M2. Inicialmente, ou seja, antes da colisão, a única que tem velocidade é a massa M1, enquanto que essa partícula de massa M2 está parada, então ela não tem quantidade de movimento. E como essa quantidade de movimento se conserva, significa que o Q antes da colisão tem que ser igual ao Q depois da colisão. Isso significa que M1 V1 mais M2 V2 antes da colisão, mas lembra, antes da colisão, esse cara aqui está parado. Se ele está parado, essa velocidade aqui é igual a zero. Massa vezes zero dá zero, não vou nem escrever. Então fica aqui, ó, zero. Deixa eu diminuir essa borracha. Beleza. Isso aqui tem que ser igual a quantidade de movimento depois. Depois da colisão, essas duas partículas se transformam, entre aspas, em uma única partícula de massa M1 mais M2, né? Porque elas se juntam, elas estão grudadas agora. Então fica M1 mais M2 vezes a velocidade V'. Só substituir os dados e calcular. Ó. M1, 2, M2, 3. E V1, 5. Né? Então, 2 vezes 5 é igual a M1 mais M2, 2 mais 3, 5, vezes o V'. Ou seja, o V' vale Kachowski, 2 metros por segundo. Lindo. Então, respondemos a primeira parte aqui, né? Não. Determine a velocidade dos blocos imediatamente após a colisão. Já está determinado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Calcular a distância que os blocos percorrem até pararem completamente devido ao atrito. Então, está aqui. Vamos desenhar o problema. Eu tenho isso aqui, né? Que são os dois blocos, ó, as duas partículas, as duas massinhas aí, M1 e M2, que vão para lá com uma velocidade V' de 2 metros por segundo. Quando elas chegarem aqui, elas vão estar paradas. V igual a zero. Bom, eu posso calcular isso aqui de uma maneira muito simples, usando o Torricelli. Da maneira que V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado. Nossa velocidade inicial é o V', então V' ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o tanto que ela percorreu, né? Que é esse ΔS aqui, o deslocamento. Que ela vai fazer nesse percurso até parar.
Então, eu consigo descobrir o ΔS, que é o que está pedindo ali a alternativa, desde que eu conheça, então, essa aceleração. Porque o V' eu tenho e o V eu sei que vai ser zero, porque vai parar. Maneiro. Como que eu consigo descobrir essa aceleração? Olha só. Imagina que esses dois blocos, aqui, quer dizer, essas duas partículas, sejam um único bloco aqui, um quadradinho que eu estou desenhando aqui de preto, só para facilitar a marcação das forças. Que eu vou fazer isso. Por quê? Quando eles estão se movimentando para a direita, o atrito ele é contrário à tendência do movimento. Nesse caso, ele vai ser contrário, inclusive, ao movimento porque está deslizando, né, nessa superfície. Eu tenho as forças que agem aqui, a força-peso, que é a força-peso relativa a esse bloquinho preto de massa 2 mais 3, ou seja, de massa 5 kg. Então, aqui está o peso. Eu tenho a normal, que é a força de reação, né, da superfície. E aqui está o nosso gordinho, atrito. De tal maneira que esse bloco vai parar e eu só tenho o atrito apontando para a esquerda. Ou seja, o atrito é a nossa força resultante nesse problema. Ou seja, o gordinho vale massa vezes aceleração. Mas o atrito, a gente sabe que o atrito cinético, inclusive, ele é calculado como sendo coeficiente de atrito μ vezes a normal, que é a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Só que a normal ela tem que ser igual ao peso do corpo. Por quê? Porque não vai ter movimento nessa direção vertical. Se não tem movimento ou variação do movimento nessa direção, isso significa que não existe força aqui maior, né, ou menor. Então a normal é igual ao peso. As forças opostas são iguais. Então, μ vezes o peso. Peso é quanto? mg, né, que estou substituindo essa normal pelo peso. Massa vezes gravidade é igual a massa vezes a aceleração. A massa corta, ó. Então eu tenho que a aceleração vale μ vezes a gravidade. μ, 0,2. A gravidade, não coloquei, né, mas 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas nota o seguinte, essa aceleração ela é para a esquerda. O nosso movimento tem velocidade inicial para a direita. Então, é uma desaceleração. Então, esse sinal aqui, ó, da aceleração é de menos. Portanto, v ao quadrado é igual a v' ao quadrado mais 2a ΔS. O v, que é a velocidade final, vai ser zero, vai parar. O v', que é a nossa velocidade inicial, é 2 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔS. Portanto, vou passar esse cara para cá, 2 ao quadrado é 4. Vem para cá, menos 4. Menos 4 é igual a menos 4 ΔS. Isso só acontece se o ΔS for de 1 metro. Né? Só passar o menos 4 para lá, dividindo. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Então está aí. Está determinado também o quanto que esses dois blocos juntos, né, se deslocam até pararem completamente. Também está respondida a segunda pergunta. Então vamos fazer a terceira pergunta, que é discutir como que essa energia cinética inicial dos blocos é dissipada ao longo do movimento. E eu quero aqui falar com vocês o seguinte, a energia cinética ela é dissipada durante a colisão, tanto é que, inicialmente, a energia cinética desse bloco aqui, ela vale a massa dele, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Né? Então, olha só. Vou fazer aqui um tracinho. A gente tem que, antes da colisão, a energia cinética ela só existe por conta da massa m1, que a energia cinética, se vocês não se recordam, está aqui. Ó. Ela vale mv ao quadrado sobre 2. Então, se eu tenho energia cinética, é porque eu tenho velocidade. Se não tiver velocidade, não tem energia cinética.
Então, essa energia cinética ela vem apenas da massa m1 e vale m1 vezes a velocidade v1 ao quadrado sobre 2. Então, antes da colisão, ela vale m1, 2 kg, v1, 5 metros por segundo, todo mundo no SI, bonitinho, só calcular. 2 vezes 5 ao quadrado sobre 2. Então, essa energia cinética é de, o 2 ponto, 25 joules. Beleza. Logo após a colisão, essa energia cinética ela é devida a esses dois bloquinhos aqui, né, que se juntaram e viraram um único corpo de massa M1 mais M2, ou seja, de massa 5 kg. E velocidade V', que a gente calculou, 2 metros por segundo. Então está aqui. Energia cinética vai ser M1 mais M2, V' ao quadrado, sobre 2. Essa energia cinética após a colisão é de 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2, né? Chumba, chumba. Essa energia cinética logo após a colisão, ela é 5 vezes 2, 10 joules. Então, note que a energia cinética ela é perdida durante a colisão também. Então, ela não é perdida apenas pelo atrito, né? Durante esse movimento aqui, em que é a perda dessa energia cinética, né? Quanto que vai perder de energia cinética? Vai perder esses 10 joules aqui, porque vai parar. Mas o que é importante é vocês verem que durante essa colisão também há perda de energia cinética. Inclusive, esse caso aqui, né, colisão perfeitamente inelástica, ou inelástica, vai depender da literatura que você estiver utilizando, né? Ou seja, é o caso em que as partículas batem e se juntam, é o caso em que há a maior perda de energia cinética possível. Por quê? Lembra como é que se calcula aquele tal do coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição ele é calculado como a velocidade relativa após colisão sobre a velocidade relativa antes da colisão. Se nesse caso elas batem e grudam, eu não tenho velocidade relativa entre elas, porque elas estão juntas, elas se movimentam ao mesmo passo, né? No mesmo referencial, digamos assim. Então, a velocidade relativa é zero. Portanto, esse coeficiente de restituição é zero. E esse coeficiente de restituição está ligado à energia cinética. Lembra disso? Se o coeficiente de restituição é zero, significa que é a máxima perda de energia cinética possível durante esse choque aqui, essa colisão perfeitamente inelástica ou inelástica, a depender da literatura que você estiver utilizando. Fechou? E lembrando que também vai haver uma perda da energia cinética ao longo aqui desse caminho, por conta do atrito. Como é que calcula? Você pode dizer que o trabalho da força de atrito é a variação da energia cinética, ou simplesmente calcular Φ vezes ΔS. Também sai da mesma forma. Força vezes distância, né? Trabalho. Mas toda essa energia cinética após a colisão vai ser dissipada devido ao atrito, porque vai parar. Show? Espero que tenham gostado. Compartilha, dá um like aí e comenta, por favor, se você gostou. Valeu? Até!